Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Puxa Cadeira. No programa de hoje, a minha convidada especial é a minha querida amiga, professora Eulália. Eulália é professora no Departamento de Letras Vernáculas na Universidade Federal do Ceará e também professora do programa de pós-graduação. A Eulália tem pós-PhD em Linguística Aplicada pela Sorbonne e é uma querida do coração. E é por isso que eu convidei a Eulália para conversar um pouquinho com a gente hoje sobre gêneros textuais, ensino e letramento, uma questão que nos toca a todos, especialmente quando a gente pensa no ensino público, nas escolas públicas do Brasil, quando a gente pensa no nosso compromisso político de tornar as crianças capazes de ler, de compreender o mundo, de interagir, interferir na realidade. Letramento é uma grande chave que os processos de ensino e aprendizagem nos permitiram enxergar, é a grande chave para que as crianças possam, de verdade, os jovens, os adultos na universidade, possam desenvolver sua capacidade de agir do ponto de vista da cidadania, do ponto de vista do sujeito autônomo diante da linguagem. Obrigada, Eulália. Um grande beijo, seja bem-vinda, esse espaço é seu. E se você pudesse se apresentar um pouquinho mais para as pessoas conhecerem um pouquinho mais você. Muito obrigada. Para mim, realmente é uma grande honra estar aqui conversando com você sobre 3 pontos tão importantes: gênero textual, letramentos e ensino. Importante porque, assim, eu sou professora do Departamento de Letras Vernáculas da UFC e dentro do departamento eu trabalho exatamente no estágio supervisionado. Então, eu consigo fazer uma ponte entre a universidade e as escolas públicas. Importante também porque a minha pesquisa está relacionada à formação do professor. Então, para a gente pensar em formação do professor, obviamente, a gente tem que pensar na escola, não dá para dividir, né? Uma é a continuidade da outra. Então, eu fico muito feliz de estar aqui nesse momento conversando com você. Eu agradeço a oportunidade. Eu espero que a nossa conversa seja assim, muito produtiva, né? Eu que agradeço, querida, porque logo que a gente se encontrou a primeira vez, Eulália, eu acho que já teve uma sintonia, porque o que nos aproxima é exatamente essa sensibilidade com o professor, sensibilidade com o processo de formação do professor, né? Uma coisa que para você é tão cara, para mim é tão especial também. E o quanto que a gente reverte os nossos esforços como pesquisadora, como professora, com a titulação que a gente tem, para a gente ajudar aquele que está lá mesmo, atuando dentro da sala de aula, e aquele que também está no processo de formação para se tornar um professor, né? Eu queria que você conversasse um pouquinho com as pessoas que estão nos ouvindo sobre o processo de formação de um professor, de linguagem, né? Quais são os aspectos que você acha que são mais relevantes, nesse processo de formação, né? Que você trabalha tão ativamente aí no Ceará. É porque é o seguinte, eu acho que o maior espaço de formação do professor hoje na universidade, de formação inicial, é o estágio docente, né? E, infelizmente, ele é muito pouco valorizado. Mas hoje nós temos, inclusive aqui no Brasil, aqui no Ceará, eu estou também na coordenação da residência pedagógica, e aí a gente vê como é necessário fazer essa articulação. Então, quais seriam, por exemplo, os problemas que a gente tem pensando uma formação do professor para um ensino-aprendizagem com base em gêneros e que seja claro, se é com base em gênero, esteja preocupado com os letramentos, né? Então, veja bem, isso aí, isso que a gente fala tão tranquilamente, né? Essa questão desse tripé e da formação do professor ainda está muito difícil na própria universidade. Por quê? Porque nós precisamos modificar a matriz curricular do curso de letras. O aluno, às vezes, às vezes não, com esta matriz curricular, que é o reflexo de um perfil de professor de português, ele fica muito centrado em teorias, aí quando ele vai para a prática,
quando ele vai precisar didatizar esses conhecimentos, é muito difícil. Então, para mim, uma parte triste, pesada, negativa é esta. Nós estamos muito concentradas na parte teórica, nós precisamos avançar. Uma parte que a gente pode dizer que é positiva é que, teoricamente, o Brasil está muito avançado. A gente, claro, por que eu digo teoricamente? Porque nos documentos, eu chamo a atenção aqui aos PCNs e depois vamos até a BNCC. base, né, a BNCC. Então, nesses documentos que hoje são os principais para mim, nós estamos muito bem. Nós precisamos avançar mais para que isso chegue à sala de aula. Uhum. Claro que a gente percebe que tem muitos problemas que a gente precisa dar conta na própria BNCC. Mas desde 1996, que foi quando teve a última LDB, a gente começou uma política de ensino-aprendizagem, formação de professor diferenciada. A gente começou a dar um norte para que o ensino fique centralizado no texto, né? Uhum. Então, veja bem, o lado positivo dessa tríade é que a gente tem que avançar nela, porque ela é o caminho, né? Não dá mais para entender um ensino diferente dessa perspectiva. E Então, Olália, tem uma coisa interessante quando eu fico aqui ouvindo você, penso que as pessoas que também estão nos ouvindo pensem, nós aqui, eu e você, somos de uma geração em que a prática estava muito distante da nossa formação, né? A gente foi colocada dentro de uma universidade, quase como uma cápsula, que ali você aprendia tudo. Depois, um dia, você ia lá preencher um diário e talvez aprendesse a preencher um diário na didática, mas não era uma formação dialógica entre o que se sabe de conhecimento e o que se faz com esse conhecimento quando se propõe a ensinar. Daí, penso que da nossa geração para cá, e aí você pontua 96, que sim é um marco, né? A década de 90 é um marco para muitas questões, especialmente relacionadas à linguagem, à linguística. Hoje nós, como professores, a gente tem uma clareza muito grande. Se esse nosso aluno não for convidado desde o início a aproximar essa reflexão teórica do que ele faz dos conceitos linguísticos, das teorias linguísticas, das teorias de literatura, enfim, se ele não aproxima isso daquela escola fim e daquele sujeito real que faz parte da sociedade brasileira, com as suas características, com seu perfil de aluno brasileiro, a gente não avança. A gente na verdade, a gente cria um abismo entre esse professor que, quando chegar na sala de aula, não vai se reconhecer como professor e muito menos vai reconhecer aquele aluno como um sujeito com quem ele vai trabalhar, porque parece que eles estão em mundos diferentes, né? Estão encapsulados em mundos diferentes. Então, isso que você colocou aqui é essencialmente importante para a gente que forma professor e para aquele também que está se formando. Entender isso, que ser colocado na prática é o maior ganho que ele pode ter, em termos de aprender e compreender o que é ser professor. Né? É verdade. Nos estágios, a gente observa muito no resultado dos questionários e autoconfrontação que eu costumo fazer. A gente observa muito que quando o aluno sai da universidade, ele sai com uma representação muito positiva, mas também muito fora da realidade, porque parece que a gente ainda forma para uma realidade que tudo é perfeito. Então, quando o aluno da universidade, já professor, né, já o professor, chega à escola da periferia, por exemplo, ele vai ter um choque, porque o que ele aprendeu, dificilmente ele vai conseguir com tanta rapidez fazer. Aí eu digo que é como se houvesse assim um conflito e há duas forças, que é o querer fazer, tá? Mas o poder fazer e o dever fazer. Então, há um conflito aí que vem uma força de as intenções e os impedimentos. As intenções de quem chega da universidade querendo um agir professoral diferente, mas vem os impedimentos que estão relacionados às condições de trabalho do professor. Aí o que acontece?
o professor que já está na escola há muitos anos, né, vê aquele professor novato chegar, ele não vai gostar. Ele vai dizer, ele vai mudar toda a dinâmica, a cultura do Ele ensinar. vai questionar a realidade que está posta, né? Exatamente. Isso vem sendo um problema que a gente observa demais nos estágios. Uhum. Porque a gente, quando muitos alunos trabalham na iniciação científica, quando eles terminam, vão para o mestrado, a gente tem depoimentos impressionantes. Quando a gente vai observar o tempo da formação desses alunos, a recepção deles, né? Então, veja bem, ensinar a partir de gêneros é uma realidade. É uma realidade, não dá para a gente voltar. Uhum. É uma Não realidade. é mais uma opção. Não, Não é mais um modismo de um não. livro didático novo lançado, como muitos pensaram há anos atrás. É, De fato um caminho, é né? um caminho. É um caminho por quê? Porque ele coloca o professor e o aluno para refletir. Por que eu estou em uma sala de aula e não estou na praia? Uhum. Por que eu estou estudando língua portuguesa se eu já falo português? Uhum. Então, um ensino com base no texto e um ensino que tem como referência o gênero textual, tá? Ele dá a possibilidade de a gente compreender, inclusive, o objetivo do ensino da língua materna, Claro. tá Uhum. entendendo? Aí, a partir daí, eu acho que vem como muito positivo é positiva a chegada da BNCC. Uhum. Ela, entre muitas coisas que, claro que eu tenho críticas, mas aqui eu tenho pouco tempo, eu vou capitalizar o que a gente pode trabalhar e não ficar o pé dizendo que não trabalha porque não tem. Existe sim muitas coisas boas. E uma delas que eu achei fantástica é você pensar no campo de atuação. Então, para nós que trabalhamos a partir do gênero, isso fica muito palpável, tá? Por quê? Porque quando chegou esse ensino a partir do gênero, o professor ficava assim um pouco perdido. E Uhum. houve um problema aí, porque ele começou a confundir, né? Eu vou trabalhar o quê? A tipologia e não saiu da zona de conforto, Uhum. que é a textualidade. Só que a gente tem que pensar de uma maneira mais ampla, né? Eu trabalho numa perspectiva da escola genebrina que é, antes de tudo, antes de qualquer coisa, a gente precisa se encontrar na epistemologia de um quadro teórico. Uhum. Claro. E depois a gente vai para ele e pensar o contexto de produção. Porque se na produção textual eu vou organizar meu texto, planejar, quando eu for para a leitura, eu vou procurar essas pistas. Só que, antes de tudo, eu tenho que procurar o contexto de produção e uma coerência que nós chamamos de coerência interativa. Quem é essa pessoa que fala? Qual Uhum. é o posicionamento dela? Quais são as vozes que estão aqui nesse texto? Nós precisamos ensinar gêneros pensando assim, eu creio. Sim, eu acho que uma coisa que eu vi presencialmente quando eu estava ainda dentro da sala de aula no Brasil como consultora, visitando escolas, interagindo com professores, ainda no processo de assimilação dos parâmetros curriculares, quando os gêneros surgem como, né, uma referência, quando Marcuski surge dizendo, olha, gente, os gêneros é o caminho de você conseguir trazer para dentro da sala de aula a discursividade, a análise desse discurso, né? dessa língua que está viva em produção, não estática, chapeada no papel. Né? Eu me lembro muito bem que a maior parte dos conflitos nessa ocasião eram a respeito de como que os professores tentavam, né? É uma forma de você salvar a sua zona de conforto, que é simplesmente fazer uma transposição didática do que se conhecia, que era um texto pelo texto,
para o gênero. Então tá, então agora a gente vai ensinar bilhete, então todo mundo ia ensinar bilhete, mas a preocupação era o layout do bilhete, ora, o Sim, layout do cartaz, e muito menos o papel discursivo disso nas interações, na compreensão, na construção de sentido, né? Que é o que a gente ao longo desses anos tem visto muita produção e tem conseguido clarear mais para quem está no exercício, para quem está na sala de aula. Mas uma coisa interessante também, quando você está dizendo isso, Lália, é pensar que os gêneros textuais chegam para a gente também compreender uma pergunta que eu sempre ouvi como professora no início da minha atividade docente, lá quando dava aula para meninos de ensino fundamental ainda. Professora, por que a gente estuda? Uma pergunta é, por que a gente estuda a língua que a gente fala? Para começar, já sei falar tudo que é, eu preciso. O segundo é por que a gente estuda isso todos os anos? Por que a gente vai estudar verbo todos os anos? A gente vai estudar análise sintática todos os anos? Bem, se a gente partir do pressuposto que o ensino é pautado no gênero, a análise linguística desses elementos gramaticais, ela faz todo sentido se você claro. construir o sentido no gênero, né? Ou se você identificar o sentido construído dentro daquele gênero. Isso eu acho que é uma coisa tão sedutora. Eu acho que para nós, professores de língua, é como se abrisse a caixa da Pandora e dissesse: olha, tem uma coisa muito maior para você fazer na sala de aula do que aquilo que você pensou que você podia fazer. É muito mais que a gente pode fazer. É muito mais empoderada a aula de português, né? Muito mais empoderado o papel do professor de linguagem, de língua dentro da escola. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito legal da gente falar. Porque É, muitas vezes quando a gente fala de que os professores também já estão muito acostumados de ouvir falar isso. Tem horas que eu penso que o discurso sobre gênero às vezes cansa o professor, que parece que está falando a mesma coisa, e aí o é, professor às vezes se incomoda. é, E eu já ouvi isso mesmo a respeito da BNCC, e de novo, lá vem essa coisa de gêneros, como se gêneros fosse uma coisa a mais, né? Um é, conteúdo a mais para trabalhar. Né? é. Eu acho que isso está muito relacionado com o nosso olhar sobre, que é um dos tópicos aqui da nossa conversa, que é sobre os letramentos, que é a nossa capacidade de alargar, de ampliar a ideia de ensinar a ler e escrever. Né?